Renault Kwid usado, esse daqui é um 2020, sem segredos, né? Tem muito vídeo na internet apresentando o carro, minha intenção não é essa. Minha intenção é falar com você que está procurando um carro desse aqui para comprar, para colocar na sua garagem, para ser o seu carro do dia a dia, de repente trabalhar com Uber, se é para rodar muito. Ele é aquele carro bem pequenininho nas dimensões, ele realmente cabe em qualquer vaga, que é bom para quem mora em prédio, para quem precisa parar muito na rua. Ele é um carro pequeno nessas dimensões, ele não tem nem 3,70 de comprimento, 3,68, entre eixos 2,42, 1,58 de largura e 1,47 de altura. Apesar de ser pequeno, esse carro tem uma vantagem aqui para o Brasil, e por isso que trouxeram esse carro aqui para o Brasil. Ele tem 18 centímetros de altura do solo, ele é bem alto e tem um bom ângulo de ataque. Lembra quando lançaram esse carro que a Renault fez uma propaganda e falou que ele era o SUV dos compactos? É porque, de acordo com o Inmetro, ângulo de entrada, de saída e altura do solo, esse carro é um SUV. Então é um utilitário esportivo, sim, de acordo com o Inmetro. E é um carro companheiro aí de viagens de muita gente, um carro feito essencialmente para ser um veículo de baixo custo. O projeto dele é indiano. E tem uma curiosidade a respeito desse carro aqui. Você sabia que um dos principais engenheiros que desenvolveu o Kwid era um matemático? Por isso é que esse carro é tão econômico nas peças. E quando ele chegou no Brasil, ele tinha uma versão pelada, sem direção e sem ar, que custava menos de 30 mil reais. Ele realmente era barato, em agosto de 2017. Agora, preciso ser muito sincero a respeito do conceito, o que traz a gente para o Renault Kwid, para a gente entender esse carrinho, por que ele existe, qual que é o propósito dele. Esse carro surgiu na Índia, ele é um projeto indiano, foi lançado lá em 2015 e na metade de 2017 ele foi lançado aqui no Brasil. Esse carro ele é um subcompacto. Esse carro aqui foi calculado para custar pouco, para ele ser econômico. É sensível para quem tem um orçamento baixo, menor. E ele foi durante muito tempo, ainda é, né, um dos carros mais baratos do Brasil. Só que para vir para o Brasil, onde é outro mercado diferente da Índia, onde lá o cara tem uma moto e de repente ele tem 3, 4 filhos, ele precisa ter um carro, aqui o carro precisa ter um uso um pouco mais misto, né, de estrada e cidade. Mas esse carro aqui ele não está no mesmo nível de um Onix, de um Ford Ka, de um HB20. Então se você está procurando esse tipo de carro, e você está pesquisando o Kwid, você precisa saber, esse carro é inferior a esses carros. Ele está na categoria do Mobi, do Chery QQ. São carros de baixo custo de construção. Carros feitos para serem baratos. Mas aí você vai me falar, Marcos, puxa vida, no Brasil não dá, esse carro é 70 mil, um zero. Eu sei, carro no Brasil é caro, né? Tem muito mais imposto do que carro aqui dentro, quando a gente está falando de automóvel no Brasil. Mas, se você considerar a construção do carro e o que ele realmente é um carro de baixo custo, ele é feito para ser barato e é feito para ser um carro bem econômico de combustível. Isso eu tenho certeza que ele vai entregar para você. E, embora ele tenha várias versões, né, ele tem a versão lá, antigamente Life, Zen, que é essa daqui, a Intense, a Outsider, ele tem sempre o mesmo motor, que é um motor 1.0 3 cilindros. Esse aqui é o motorzinho do Kwid, como eu falei, 1.0 da família SCE. Esse carro tem até a faixa de 70 cavalos, 10 kg de torque. E ele é 3 cilindros aspirado, não é turbo. Aqui a gente vê melhor, assim, um pouco do que é um carro de baixo custo, né? Ele não tem aqui, por exemplo, pintura na parte interna, apesar que tem muito carro que não tem pintura na parte interna. Depois, em 2021, eles começaram a pintar por dentro, então ele melhorou um pouquinho, né, no acabamento. Mas o usado de 2017 até 2021 vai ter essa mesma carinha, né? E aqui a gente encontra alguns detalhes do porquê que ele é um carro de projeto de baixo custo. Ó. Coxim que fixa no motor ali, essa peça metálica, eles são pequenininhos. Aqui você tem esse tubinho, ó, de entrada de ar também, bem curto. Corpo de borboleta junto com o filtro de ar aqui, tudo juntinho. Esse daqui, ó, você ainda tem o reservatório de partida a frio com a água no mesmo compartimento plástico, então isso ajuda a economizar um pouquinho de custo. Tudo nesse carro aqui foi bem calculado para ter, assim, para ser um carro bastante econômico. Pelo fato dele ser leve, minha experiência de uso desse carro, esse carro faz mais de 14 km com gasolina e com ar na cidade. Então, realmente, por ser muito leve, muito compacto, ele também é um carro muito econômico, dos mais econômicos que você pode comprar no mercado de usados.
E quando ele foi lançado, tinha duas questões aqui, né, que geraram reclamação logo de cara. Freio a disco sólido ele usava em 2017 até 2020. Em 2020 a Renault trocou pelo disco ventilado. Teve até recall para trocar o conjunto do freio de muita gente que reclamava que era um freio bem ruim nesse carro. A traseira é tambor, dianteira é disco. Outra polêmica, 3 parafusos. Assim, né? A maioria é 4, alguns são 5, mas tem um detalhe, esse não é um carro feito para performance, como eu falei. Tudo que eles puderam cortar de custo, eles cortaram. E essa questão do parafuso não é algo que muda a performance do carro, não é um carro feito para andar acima de 120 por hora, né? No Brasil nem tem espaço para você fazer isso. Ele é um carro urbano, é um carro feito para andar na cidade, um carro feito para economizar combustível. E sabe uma coisa que mudou nesse carro quando ele ainda estava em 2020 com esse visual? Os freios. Em 2020 a Renault substituiu meio que silenciosamente o freio a disco, que era disco sólido, por um freio a disco ventilado, que é muito mais eficiente. Os donos reclamavam muito do freio disco sólido, que trepidava bastante, que era ineficiente mesmo sendo um carro leve, e aí a Renault trocou esse item. Se você for reparar, né, trocar o sistema de freio, você não vai achar disco sólido no mercado, você vai acabar encontrando disco ventilado no mercado de reposição. E é por isso que o porta-malas dele é bem pequenininho, e é por isso que o espaço interno também está longe de ser um excelente espaço interno, né? Ele é um carro realmente bastante compacto. Esse que eu comprei, não sei por que não veio com encosto de cabeça, mas dá para você rebater o banco, aproveitar um pouco mais do espaço, né? Transformar ele num furgãozinho. E essa simplicidade também está aqui no lado de dentro do carro, né? O painel dele, parte digital, ele é somente aqui, né? Somente aqui nessa parte digital do lado direito, o restante é analógico. O volante é simples, não tem comandos. Essa versão Zen aqui é rádio Bluetooth, não é multimídia. E a versão de entrada nem rádio tinha, né? Comandinho do espelho aqui, manual, nada de elétrico. Ele não tem nem o comando elétrico na porta, ó. Não tem o comando elétrico na porta. O comando elétrico do vidro é aqui, para vocês terem ideia. Essa versão aqui, ela tem o travamento, não tem alarme, é chave tradicional, né, de Renault. Vou ligar aqui para mostrar para vocês. Mais perto, ó, o alerta do cinto, que eu não tô de cinto, o alerta do airbag, que é um probleminha crônico também, luz de freio ali, e do lado direito o marcador de combustível digital. Esse aqui não tem nem computador de bordo. Depois eles começaram a colocar mais computador de bordo. Os que tem mídia nave já tem o computador de bordo embutido. Que mais? Aqui a alavanca do limpador, não tem sensor de nada. Seta e o farol já tudo na mesma alavanca, não tem botão aqui, ó, tá vendo? Nada disso. Essa versão vidro elétrico dianteiro, ó, sobe aqui. Tá vendo? Não tem anti-esmagamento, por exemplo. Ainda usa pino de segurança, pino interno. E aqui o ar-condicionado manual, não é comando automático, né? E é só por botãozinho. Que eu deixei o cabo pendurado do celular, vou tirar para vocês verem melhor. Porta-latas e garrafas, esse é o tripé que eu estava gravando lá fora. Aqui, tomada 12 volts, porta-objetos. Câmbio manual, sempre manual de 5 marchas. Como ele é bem altinho assim, né, a ergonomia é boa, porém se a pessoa for além dos 1,80, ela vai ficar meio pra cima e não tem muito ajuste não, tá? Então é um carro para pessoas de estatura média. Se a pessoa tiver 1,82, 1,83, já vai ficar, ó, mais ou menos assim, aí fica um pouco ruim, tá? Mas para baixinhos é bom, para quem é magro também é bom. Se a pessoa for muito gordinha, ele fica muito junto mesmo, vai ficar um esbarrando no braço do outro. Então tudo isso tem que considerar. Esse é o interior do Kwid Zen. Agora, vamos lá. Falar de problemas comuns. Se você for olhar um numa loja, primeiro que eu vou falar do laudo cautelar. Não se encante, né? Vai devagar. Te dou essa dica. Não seja ansioso para comprar um carro usado. Não queira fechar negócio no primeiro. Isso é muito importante. O maior erro das pessoas quando vão comprar um carro usado e me perguntam: qual que é o maior assim, coisa que eu tenho que ficar atento? Eu falo, é o psicológico. É o seu comportamento na loja, quando vai olhar o carro de alguém que está anunciado na internet, no feirão, lá no Auto Show, é a ansiedade. Não seja ansioso para comprar um carro usado. Vai com calma, né? Você vai pedir o laudo, você vai olhar o valor, vai ver se está dentro, né? Mas seja cauteloso, não deixa a paixão tomar conta.
E aqui no Kwid tem umas coisinhas sim para você ficar atento. Vamos, primeira coisa, tá? Você vai olhar a trepidação do freio, tá? Você vai apertar o freio, ele não pode estar com aquele rangido. Eu fiz uma manutenção nesse carro, eu gastei R$ 1.600. Troquei freio, pastilha, disco, cabo, troquei cabo de embreagem também, ó. Ele não pode dar nenhum tipo de rangido. Tem uns que fazem... Não é o caso desse, porque eu troquei o cabo da embreagem também. Esse é um rangido super comum. Outra coisa tá aqui mesmo. Caixa de direção desse carro. Caixa de direção dele, para você ter ideia, custa mais ou menos entre 900 e R$ 1.000. É direção elétrica. Quando ele começa a dar problema é a fixação lá. Aqui no Brasil é muito buraco, né? Na Índia não tem tanto buraco quanto o Brasil. Lá é tudo reto. Aqui é sobe, desce, valeta, buraco. Danifica muito esse sistema aqui. E ele é frágil mesmo. Então você vai dar uma forçada no volante, ver se tem alguma coisa e vai lá também no motor para ver se na própria coluna da direção como é que tá a fixação dessa coluna, para você não ter problemas com isso, que é um item que dá bastante defeito no Renault Kwid. Porque motor é básico, você vai olhar o nível do óleo e esse carro é tão econômico, né, que se vocês olharem bem, a vareta tá aqui junto, tá embutida, tá vendo? Só que o carro tá quente, óleo você vai verificar frio, vocês sabem, né? E vai comprar um carro usado, já troca óleo, filtro, tudo. Todos os óleos, todos os filtros. Você tem que fazer isso. A correia do alternador está ali embaixo. Então você vai ter que olhar qual que é o estado dela. Custa R$ 60. Então se você vai trocar óleo e filtro, já troca a correia do alternador também. Vai ver se o carro tem algum tipo de vazamento, de problema. Ele tem um problema crônico de vazamento no câmbio. Então tem que olhar lá embaixo como é que tá. E ver a estrutura do carro, né? Ver se tem longarina, se tá tudo certo, né? Se tem algum vestígio de batida, de troca, tá? Ó, aqui tá tudo ok. E a questão da caixa de direção, você vai precisar pedir para alguém olhar para você, porque ela não tá aparente ali, ó, tá vendo? Eu não consigo ver em outro local como é que tá a fixação dela, ó. Não sei como ver isso. Então você tem que chamar um mecânico e pedir para ele olhar esse detalhe para você, porque vai te custar R$ 1.000, né? E aqui embaixo, que eu falei, é a parte, vou puxar aqui, ó, vai olhar se o carro tem algum tipo de vazamento. Aquilo ali é água, tá? Não é o óleo. O óleo vem daqui de cima do motor, ó. A tampinha do filtro de óleo é super fácil de trocar. Tá na melhor posição que tem. Então, você tem que olhar se tem vazamento no motor naquele local ali. Não tendo vazamento no motor e no câmbio, você já pode ficar um pouco mais tranquilo. Preços de peça desse carro para você ver, né? Questão do freio, tá? Então, um par de disco de freio desse carro, disco ventilado, R$ 230. A pastilha eu achei cara, custa 120 reais. Então, disco e pastilha, 360. Amortecedores, 900 o dianteiro, 770 o traseiro, turbogás Cofap. Tem jogos mais baratos, de R$ 1.100, mas a marca eu não conheço, tá? Cabo original de embreagem, R$ 380, o paralelo 120. Tem que ficar atento com a qualidade. Embreagem, uma genérica, R$ 380, Valeo Sax 600. Eu iria nessa, porque dura muito mais tempo. Suspensão dianteira, bandeja 290, com o bucha e com pivô completo, R$ 430. E a caixa de direção, como eu falei, R$ 920 é o preço médio. Para trocar óleo e filtro do carro, tá? Óleo e filtro original do carro na faixa de R$ 250. Recomendo fortemente trocar, tá? Coxinho do motor pequeno, mas é um coxinho que você precisa sempre ficar de olho. 150 cada um deles, R$ 80 o coxinho do câmbio. Nada muito caro, tá vendo? E depois de um tempo ele mudou de visual, né? Ele ganhou um visual totalmente novo, né? Diferente desse aqui que a gente está olhando, porém, embora muita gente fale, é o Kwid da nova geração, não. Ele é exatamente a mesma geração que chegou aqui em 2017. Só mudou mesmo o visual do carro, ele ganhou alguns aprimoramentos no motor, o motor ficou um pouco mais econômico, mas os itens de manutenção e tal são exatamente os mesmos. Se você vai comprar um usado da nova versão, não é uma nova geração, é só um carro que mudou, é o que a gente chama de facelift, né? Mudou o visual e esses detalhezinhos do motor, mas essencialmente é o mesmo carro desde que ele foi lançado no Brasil. Agora a gente vai passar para a direção do carro, mas antes eu quero falar com vocês do meu patrocinador aqui. Esse vídeo é um oferecimento da Visão Total Vistorias. É uma rede de vistorias, tem 150 unidades em 17 estados,
E antes de você comprar qualquer carro usado, Kwid, Kicks, HB20, Renegade, Compass, qualquer carro usado que você for comprar numa loja, num feirão de carros, na internet, não feche negócio sem antes fazer um documento chamado laudo cautelar. Eles vão olhar toda a estrutura do carro, quantos donos teve, se já foi de leilão, se já foi batido, vão puxar o histórico, a capivara inteira do carro, vão dar para você num documento bem completo, com fotos, e esse documento tem validade jurídica, ele segue o padrão do Detran. Então, você vai precisar desse documento para transferir o carro, que é o laudo ECV, mas aquele documento que garante a procedência do carro chama laudo cautelar. E eu estou deixando aqui o meu código de desconto para você apontar a câmera do celular ou entrar no site, e você vai pegar esse código e apresentar em qualquer unidade da Visão Total. Eles vão fazer aquela vistoria para você completa no carro e garantir aquilo que você está comprando. Não compre carro com laudo antigo, não compre carro só com o laudo ECV e não compre carro sem laudo nenhum. Compre sempre com laudo. E laudo de qualidade é laudo Visão Total. Características do Kwid para você dirigir, tá? Ele vai fazer esse barulhinho metálico da ignição, é normal, inclusive é normal desse Renault família SC. Ele trepida, tá? Já aviso para vocês, pode até ser que a câmera aí esteja trepidando um pouquinho, ele vibra mesmo, ele é um carro que vibra mais, como eu falei, é um carro de construção simples. Ele não é comparável a um Onix, a um HB20, ele é comparável a esse carro aqui, ó, Fiat Mobi, é um concorrente dele. Ou o Chery QQ, que não tem mais, mas são da mesma categoria, né? Subcompacto. Travamento da porta, nessa versão. Direção, bem levinha. Vê se tem rangido naquela linha, né? De ficar de olho, principalmente nas reações anormais do carro, tá? Porque ele realmente vibra um pouco mais. Mas não pode ser muita coisa também, porque senão isso é sinal de que tem algum problema. Suspensão. Ele é um carro mais macio, então tem muita gente que não gosta. Mas a suspensão não tem muito curso. Você vai passar em buraco direto, ele vai dar um tum-tum. É normal do carro. Eles calibraram para ser mais confortável, mas é uma suspensão de pouco curso. Então às vezes você vai sentir essa dureza do carro, mas isso é super normal, tá? Não tem nenhum tipo de problema. Engate de marchas não pode ter nenhum rangido em todas elas. Ó, terceira, eu tô passando todas elas. Tem que ficar bastante de olho nessa característica. Vou avançar aqui, entrar na avenida. Então você vai escalonar. Fica de olho quando você for numa concessionária ou loja, que vão falar para você, vamos fazer o teste. Aí o cara vai fazer você andar numa avenida, virar à direita e acabou. Pega você, fala, vou pôr gasolina no carro, põe um pouquinho de gasolina e vai andar com o carro para ver, andar em paralelepípedo, em buraco, sobe e desce, para ver se o carro tá bom. Às vezes eles conduzem o test drive para você andar pouco. Fica atento com a reação, ó, de suspensão, ele é meio duro e é super comum ele ter esses barulhinhos de acabamento solto. Como eu falei, tudo nele é plástico e isso é super comum de ter algum tipo de problema no carro, tá? Essa é a característica do carro. Vamos um pouquinho mais rápido aqui, né? Esse motor SCE, ele, embora tenha essa vibração e ruído, é por conta da falta de isolamento, ele tem pouco isolamento, né? Mas é um carro bem ágil, né? Como ele tem 800 e poucos quilos, ele é um carro que, mesmo com pouca cavalaria, 70 cavalos, ele é um carro que desenvolve bem, pelo fato de ser leve, de ser estreito, né? Então ele tem essa agilidade, ele é bem mais estreito que os carros convencionais. Você vai para a cidade, ele realmente é um carro excelente para quem quer economizar combustível e rodar com tranquilidade. O ar dele eu não vi muita queixa na internet não, eu acho que ele gela até muito. Como o carro é pequenininho, ele é fácil de gelar, né? Então você tem que ficar só atento se funciona, se tem também algum barulhinho, se tem cheiro ruim, pode ser o filtro de cabine, então tem que ficar atento com isso. Detalhe, né? Tô no corredor de ônibus, mas hoje é fim de semana, tá? Então pode andar no corredor de ônibus no fim de semana. Um detalhe só interessante, quando eu peguei esse carro, eu peguei um trecho de estrada, né? Eu não recomendo muito esse carro para quem viaja muito. Eu não recomendo porque ele é muito leve, estreito, passa caminhão, outros veículos mais pesados, né? Você vai ter que ficar na direita com esse carrinho.
mas eles vão passar muito rápido e desloca um pouco você. Eu não acho um carro muito seguro. Uma vez ou outra, ok, você andar 100 km, 200 km, eu acho ok, mas para viagem longa, ele vai acabar ficando cansativo, então tem que ficar atento. Ó, aqui tem um buraco, ó, falei do curso, então tem que ficar atento a isso. Ele não atende muito bem quem precisa fazer muitas viagens longas, tá? De vez em quando eu acho ok, mas com muita frequência acho cansativo. Rua boa para testar, paralelepípedo, tá? Aqui você vai ver, se tiver barulho de amortecedor, de mola, vai ter aqueles nheco-nheco e vai aparecer na rua de paralelepípedo. No asfalto é mais difícil de perceber. Essa rua você vai reparar. Primeira, segunda. Ó, esse carro ele é 2020, tem 65 mil quilômetros, mas esses rangidinhos de acabamento são normais, tá? Ó, paralelepípedo. Você passa pelos buracos, ouve barulho dentro do carro, bastante barulho. Entra naquele conceito que eu falo, gente, é um carro simples, não é um carro premium, não é um Up. Um Up é muito melhor do que um Kwid, aprendam, não é a mesma categoria de carro, tá? Bom, passando pelo paralelepípedo é só ruído, não ouvi nenhum rangido, né, de metal, ou então de rangido de borracha, então você tem que ficar sempre de olho. E eu conheço muitos mecânicos, inclusive o meu mecânico, que mexe nos carros, né? Esse carro aqui eu preparo ele para poder vender, e o que eu já ouvi de 3 pessoas diferentes é assim: o Kwid tem alguns probleminhas mais crônicos? Tem, porém tudo nele é fácil de consertar e o preço das peças, a maioria delas, é muito barato e é muito fácil de encontrar. Então você está procurando um usado, assim, fique ciente disso, ele não tem peças muito caras, nada difícil de ser encontrado, tudo nesse carro você encontra com facilidade, que é muito bom. Tem carro que você sabe que é complicado de achar peça, não é o caso do Kwid. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham curtido muito a parte de preço de peças. Eu tenho esse feedback, muita gente às vezes até na rua fala: pô, Marcos, que legal você falar o preço da peça, quanto custa consertar o carro, isso é bem legal e realmente é um diferencial dos vídeos. Agora, esse vídeo não vai crescer se você não se inscrever no canal, não ativar a notificação e não deixar o seu like. Se você não fez isso, antes de eu ir embora, deixa o like aqui, comenta o vídeo aqui embaixo e me acompanhe nas outras redes sociais, aquela de vídeo curto, na outra de fotos e vídeos. Eu estou em todas elas e esse aqui é o meu canal oficial, que é o Autos TV. Tem 1,5 milhão de visualizações por mês e eu estou chegando a 200 mil inscritos no meu canal. Se você gosta, deixa aquele like, eu agradeço muito pela audiência, obrigado mesmo e até o próximo vídeo.